Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, eu estou na área para comentar as últimas notícias do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje o GE trouxe a informação que o Botafogo está negociando a contratação de Lucas Vichalba, do Nacional de Montevidéu. Vou comentar isso aqui, mas antes de começar a falar sobre essa negociação, eu vou pedir para os amigos chegarem juntos com like. Viu minha cara aqui? Chega junto com like, é muito importante, assim o YouTube entende que esse é um conteúdo legal, entrega para mais botafoguenses. Inscrevam-se aqui no Setor Visitante, resenha todos os dias sobre o Botafogo, vídeo, live. Então dá essa moral e ajude o canal a crescer. E tem também o clube de membros. Como é que faz para se tornar membro do Setor Visitante? Tem um botão aqui embaixo da tela, seja membro, você clica. Tem também o link na descrição, acho mais fácil. Vai para a página do clube de membros e lá você escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Bom, fim de temporada, a gente agora vai começar a época das especulações de mercado. Vamos nos deparar com muito fake, algumas notícias forçadas, mas também tem situações reais que estão acontecendo. Essa negociação do Botafogo com o jogador Lucas Vijalba realmente está rolando. A diretoria do Botafogo formalizou uma proposta pelo ponta-direita uruguaio e está confiante no acerto. Vou colocar aqui na tela, né? O GE trouxe em primeira mão uma notícia assinada pelo Serginho Santana. Vai fazer falta na cobertura do Botafogo. Serginho Santana e a Jéssica Maldonado estão de saída, mas está aí, ainda estão trabalhando e vieram, né, com essa informação importante, né, na contratação, a negociação, né, com o Nacional. A proposta ela foi aceita, mas para o negócio fechar vai depender de uma terceira parte. Como assim depender de uma terceira parte? Se o jogador está disposto a vir, se o Nacional aceitou, o que pode atrapalhar essa negociação? O Montevidéu Torque. Vocês sabem o Montevidéu Torque? É um time do Grupo City. Ou seja, os caras têm acesso à grana, né? Não é um clube assim de fazer tantas loucuras, mas tem um dinheiro. E o Montevidéu Torque, ele possui uma cláusula de 5 dias para igualar qualquer proposta oficial que o Nacional receba pelo atacante. O Lucas Vichalba, antes de acertar com o Nacional de Montevidéu, ele estava no Montevidéu. Ele jogou a segunda divisão pelo Montevidéu no ano passado, o Montevidéu que subiu e está na primeira. E esse prazo para o Montevidéu se manifestar termina amanhã, já que a proposta do Botafogo foi realizada 4 dias atrás. Então, só a partir de amanhã que o Botafogo vai poder partir para os trâmites de assinatura, troca de minuto e tal. E existe realmente uma boa chance do Lucas Vijalba ser contratado, mas essas 24 horas agora vão ser decisivas. Agora, eu te pergunto, quem é Lucas Vijalba? Será que os tarados do Setor Visitante já conheciam esse atleta uruguaio? Vamos lá. O Vichalba é um atleta que joga pela ponta direita, tem 24 anos, ele é destro, né? É um ponta-direita destro, que tem característica de força, velocidade e de chegar no fundo. Né? Não é aquele ponta-direita que a gente está acostumado a ver, que é canhoto, corta para dentro e finaliza. Ele joga pela direita, mas como é destro, né, tem essa característica de chegar com muita força na linha de fundo e de cruzar. Ele é alto, né, tem 1,82 m e nessa temporada marcou 4 gols e deu 7 assistências. Deixa eu colocar aqui na tela, né, os números do Vichalba. Aqui, ó, pronto, já está na tela. Como vocês podem ver, 24 anos, ponta direita, 4 gols e 7 assistências. Aqui a gente vê os jogos do Vichalba nessa temporada. Né, ele começou muito bem, a gente pode ver aqui, ó, né, ele começa bem, mas o segundo semestre dele é muito irregular, né? A gente já vê que ele não participa de uma situação de gol desde junho, já tem muito tempo. Né? Inclusive, no último jogo da temporada, contra o Peñarol, foi no dia 23 de novembro, foi expulso. Entrou no segundo tempo e foi expulso, mas começou muito bem. Né? O início dele no Nacional é bastante interessante. Então, assim, ele vem para compor o elenco,
numa função que nós não temos hoje, né? A característica que falta no elenco do Botafogo. Aqui no Brasil, eu busquei algumas informações, ele tem características parecidas com a do La Quintana, do Bragantino. E aqui eu tô falando de característica, tá? Eu não conheço e não tô falando que ele é igual, melhor, nem pior. Isso aqui a gente vai ver com a camisa do Botafogo. Mas é um cara que acho que não é pro torcedor do Botafogo soltar foguetes. Caramba, vem aí o brabo que vai desequilibrar. Vamos com calma, mas é um jogador que pode ser interessante no elenco. Nesse momento, o Botafogo pensa muito num time com Montoro, Barreira e Santi Rodrigues, formando esse trio atrás do centroavante. Esses jogadores não devem sair, a não ser que chegue uma proposta irrecusável. Então, o Djalma, ele não vem para ser titular, mas para ser uma alternativa, né? Como eu falei, características que faltam no elenco. Não é para a gente se empolgar, porra, agora chegou o ponta, né, que vai trazer o campeonato para o Botafogo em 2026. Não é isso. Né? Vai ajudar o Botafogo numa temporada que vai ser longa. O Djalma, nesse momento, não é titular loucura no Nacional, como vocês podem ver aqui. Né? Muitas partidas entrando no segundo tempo, nessa reta final, nesse segundo semestre. Ele começou muito bem, se destacou na Libertadores. Aqui a gente pode ver alguns números na Libertadores. Ele deu assistência contra o Internacional, naquele 3-3 em Porto Alegre. Ele deu 2 assistências contra o Bahia, né? Era o grupo da morte, Bahia, Internacional, Nacional de Medellín e o Nacional de Montevidéu. Então ele sai aí com 3 assistências na fase de grupos da Libertadores, fez gols ali também no campeonato uruguaio, e ele iria para o Pachuca. Ele iria para o Pachuca jogar o Mundial de Clubes, mas acabou que a situação não foi para frente. Na época, ele estava custando uns 7 milhões de dólares, mas o Nacional de Montevidéu travou o negócio por conta da forma de pagamento. Né? Eles não conseguiram chegar num acordo e, a partir daí, o desempenho do atleta caiu, como vocês viram na tela. Ele deu uma entrevista recente para ESPN, deixa eu colocar aqui na tela, né, para ESPN Uruguaia, vamos ver aqui, ó. Ele fala aqui: disseram que eu parei de treinar ou que não queria treinar, mas é tudo mentira. Então, assim, o que aconteceu? Fez um primeiro semestre muito bom, chamou a atenção do Pachuca, a negociação não foi para frente e, a partir daí, desandou. Vou colocar aqui algumas declarações do atleta, né, a gente pode ver aqui, ele falando mentiras que foram contadas sobre o seu futuro. Ele falou o seguinte: se fosse o melhor para o Nacional, eu iria feliz. E se o Nacional decidisse o contrário, eu ficaria no clube que amo e lutaria pelo Campeonato Uruguaio. Nenhuma das decisões me afetaria negativamente, porque havia 2 boas opções: ficar no Nacional, que é o que eu sempre quis, ou ir lá jogar e realizar outro sonho. Aí ele acrescenta: quando o Nacional tomou a decisão, continuei trabalhando da mesma forma. Houve muita conversa, muita coisa foi dita, algumas delas mentira, mas eu nunca me pronunciei para esclarecer nada. Disseram que eu parei de treinar ou que não queria treinar, mas tudo isso é mentira. Chegaram a dizer que haviam problemas extracampo que me impediam de jogar, e isso é mentira. Quando me disseram que eu não ia sair, fui treinar no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Chegaram a dizer que eu não estava treinando porque estava planejando uma greve, mas tudo isso é mentira. E aí ele fala aqui, né, 4 dias atrás, sobre o seu futuro. Minha carreira tem sido atípica, mas maravilhosa. Em 2026 quero estar 100% e me sentir bem novamente. Estou focado em estar fisicamente em forma para poder ter um ótimo ano, onde quer que eu acabe jogando. Se for no Nacional, que seja, porque é o clube que eu amo. E se for em outro lugar, porque isso beneficia o Nacional, também será bem-vindo. Não sei onde o meu futuro me reserva. É um sonho ficar no Nacional, mas também sei que às vezes é importante seguir em frente. Então você vê que ele não descarta uma transferência. Ele tinha o sonho de jogar esse Mundial de Clubes. O Pachuca estava no grupo com o Real Madrid, acabou não acontecendo e agora o futuro está aberto, né? E com essa possibilidade de vir para o Botafogo. E acho que por conta desse segundo semestre irregular, né, acaba sendo um bom negócio o Botafogo. Vai pegar um cara em baixa, né? O Pachuca estava pensando em pagar aí cerca de 6, 7 milhões de dólares,
né, o Botafogo pagaria um valor bem abaixo, né, em relação ao que o Pachuca pagaria antes do Mundial de Clube. E é para isso que serve o scout, né, para observar boas oportunidades de mercado, né, pensar um jogador ali que está em baixa, fora do radar dos maiores clubes do Brasil e que tem um futuro promissor pela frente. Eu não conheço o atleta, né, como eu falei, não me lembro de ter visto jogar, não vi essas partidas aí contra o Inter e contra o Bahia. Eu se vi, não prestei tanta atenção, mas eu confio nas escolhas do nosso departamento de scout, que tem um saldo extremamente positivo. Agora, uma outra coisa, né, o Djalma, ele atua numa posição que o Botafogo já tem outros nomes, né, e isso pode indicar que o clube pensa em negociar alguns atletas do elenco, né? A gente vai falar muito de chegadas, mas acho que também eu vou ter que fazer muitos vídeos, muitas lives falando também em saídas. E assim, se a gente pensar numa trinca com Barreira, Montoro e Santos, o Arthur sobra. E acho que é um jogador que, apesar de eu considerar bom, né, não acho assim um extra classe, um cara que iria desequilibrar, acho que o Botafogo pagou caro no Arthur. Eu penso que ele é bom, mas não tem, nesse momento, características que agreguem ao time, né? A gente está precisando de força e velocidade, e pode ser que com a chegada do Djalma ele se torne uma peça descartável, e aí seria uma boa negociá-lo. Eu confesso que estou torcendo muito para que o Botafogo receba uma boa proposta pelo Arthur nessa janela de transferências. Vamos ver se com a chegada do Djalma, né, o Botafogo negocia o atleta, mas tem que recuperar o dinheiro que foi investido, né? E o Arthur também não tem números horrorosos nessa temporada, mas pode ser que ele sobre com a chegada do Djalma. Quero saber a opinião de vocês, né, sobre essa possível contratação. A gente pode ter novidades nessa semana. Lucas Djalma, do Nacional de Montevidéu, próximo de acertar com o Botafogo. Na tela está o banner da Vebet, parceira do setor visitante. Você que não conhece, acesse esse QR Code que está na tela ou o link da descrição. Cadastre-se. Acabou o futebol brasileiro, mas ainda tem futebol europeu. Aliás, não acabou o futebol brasileiro, ainda tem Copa do Brasil. A gente tem que secar, né, tanto o Corinthians contra o Vasco, depois o Fluminense e torcer pelo título do Cruzeiro. Lembrando sempre, quando você entrar lá na Vebet, for fazer suas apostas, aposte com responsabilidade, é proibido para menores de 18 anos. Golcase, parceira também do setor visitante. Falei tanto aqui, nem tive tempo de beber água, mas está geladinha como sempre. As garrafas térmicas, os copos, as capinhas, as mochilas, né? Sempre aqui com as minhas mochilas da Golcase. Amo todas, tem de vários tamanhos, e você também pode ter as suas. Tem outros produtos, tem até coisa para cachorro agora, produto para cachorro lá. Enfim, o Golcase está uma loucura. Acesse o QR Code ou então o link que está aqui na descrição. E quando você for fazer uma compra, você utiliza o cupom GOLSETOR. Você vai ganhar um bom desconto. Grande abraço para vocês. Mais tarde tem live.